Gente, bem-vindo ao Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é uma campanha que é desenvolvida em todo o mundo sobre a prevenção do suicídio. E a Secretaria de Educação, como não poderia estar fora neste momento, né, de uma palestra e de um tema tão importante, através do nosso Centro Psicossocial, trouxemos dois parceiros excelentes que estão aqui com nós, dois palestrantes que vocês já vão ter o prazer de conhecer, que é o general Carlos e o nosso psiquiatra, o Dr. Jorge. Então, vocês vai ajudar muito nessa palestra sobre o trabalho que vocês vão desenvolver nas salas de aula, nas escolas de vocês e nos municípios. Então, com vocês, a nossa palestra de prevenção ao suicídio com o psiquiatra Jorge e o general Carlos Alberto. Um bom dia de trabalho a todos. Bom dia a todos. Eu sou o general Teixeira, comandante da 12ª Região Militar e sou responsável pela condução do programa de valorização da vida em todo o Comando Militar da Amazônia. Esse programa foi montado no Exército há 5 anos com a colaboração do Dr. Jorge Jaber. O Dr. Jorge Jaber é psiquiatra formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é pós-graduado no assunto na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele tem contribuído muito com a divulgação desse programa, o que tem nos ajudado bastante a reduzir o número de pessoas que chegam a cometer suicídio. Então, esperamos que seja bastante útil para todos vocês o que nós temos a apresentar nesses instantes seguintes. Quero iniciar agradecendo, mais uma vez, estar junto com o general Teixeira nessa missão de promover saúde mental agora no belíssimo estado do Amazonas. Agradeço também à Secretaria de Educação, naturalmente ao governo do estado, que está proporcionando a multiplicação de prevenção ao suicídio. Por que nós abordamos esse tema, suicídio? Em primeiro lugar, se constata que como doenças graves têm sido superadas, doenças orgânicas, o general vai tocar nisso daqui a pouquinho, estatisticamente, mais pessoas têm tido problemas psiquiátricos, problemas mentais. Essas pessoas geralmente evoluem e acabam tendo dificuldades mentais que lhes levam a cometer suicídio. Aqui vocês estão vendo que eu, em 2015, quando eu estive a última vez estudando em Harvard, e eu costumo começar mostrando para os alunos, e aqui vai uma contribuição do psiquiatra, pesquisador, científico e atuante na área de prevenção, numa imagem que frequentemente causa impacto junto aos alunos. Primeiro, por causa do futebol. Segundo, porque é um jogador de futebol. Não é? Eu costumo perguntar, fazer uma múltipla escolha. Esse é o Maradona? Esse é o Pelé? Não, este é o Neymar. E o Neymar, ele não se lembram, né? Com muita frequência é esquecido o que o Neymar tem de importante, de bom. O Neymar tem de bom, vamos nos fixar ali na imagem do gol. O Neymar tem de bom o fato de ser um excepcional atleta. Não há uma queixa em relação ao fato dele treinar, dele se dedicar profissionalmente à atividade que ele se propõe, que é jogar futebol. E nessa atividade ele teve um sucesso muito grande junto à seleção brasileira, quando ele venceu e fez o gol da vitória no único título que faltava à nossa seleção, que foi a Olimpíada, o título olímpico. E ele
fez o gol da vitória. Vejam só que espetáculo, né? Nós falamos tão mal do Neymar, mas vejam só, ele fez o gol da vitória, o primeiro gol da vitória de uma seleção brasileira, após a terrível derrota de 7-1. Então, isso não é lembrado, isso não é dito. Como de maneira geral, não lembramos no dia a dia o que nós acertamos, aquilo que nós fazemos bem feito. Com frequência, nós damos mais atenção ao nosso erro. E isso não é um defeito de caráter, isso é uma preocupação que nós temos em evitar o erro. Portanto, damos mais atenção ao erro. Lembro que no passado, eu não sei se ainda é feito assim, creio que não, mas no passado, as notas eram marcadas, as notas nas provas, quando era errado ou quando era abaixo de 5, era nota vermelha. Ou seja, a cor que chamava mais atenção era a cor que marcava o erro. Quando, na verdade, se alguém, numa prova de 10 questões, conseguiu acertar uma, já conseguiu acertar 10%. A questão é conseguir 20, 30, 40, 50, 60, 70 e quem sabe até 100%. O objetivo é começar acertando, ninguém começa acertando. Então, voltando ali à figura emblemática do nosso atleta, Neymar, ele sempre é visto como alguém coberto de erros. Os detalhes da vida íntima dele são chamados a atenção, quando, na verdade, aquilo que ele fez de bem feito não lhe é salientado, não é sublinhado. E aí temos a figura do Neymar, que foi, durante a Copa do Mundo, chamado de Caicai. Ele foi ridicularizado mundialmente, porque se atribuía a ele o defeito moral, digamos assim, dele ter tido tantas quedas. E até ficávamos irritados durante o jogo por tantas quedas que ele tinha. Na verdade, se formos observar no dia desta lesão, ele tem um diapositivo que mostra o pé direito do Neymar. Vejam que há um círculo vermelho em torno do pé direito dele, mostrando o detalhe do entorse do pé dele. E a fratura num dedinho, metatarso. Ou seja, no dedo que é anterior ao dedo mindinho do pé direito. Na hora, nós não observamos isso. Só vimos o Neymar rodando no chão, girando, e achamos que aquilo era uma farsa, que ele estava fingindo. Isso é muito importante, porque quando nós falamos de suicídio, de problemas mentais, nós estamos frequentemente nos dirigindo a uma ação que é menosprezada. Nós achamos que o suicida, ele realmente não vai tentar o suicídio, nós achamos que o suicida, ele não vai ter a coragem ou que ele está fingindo. Nós não percebemos que aquela pessoa está tendo um enorme sofrimento. Na verdade, o suicida não é uma pessoa que quer morrer. Ele quer cessar o sofrimento que ele sente em relação aos problemas que ele está passando. Nós vamos ver mais adiante que esses problemas estão ligados a algumas doenças mentais. Essas doenças, podemos ir adiantando algumas, por exemplo, a depressão e, por exemplo, o uso indevido de substâncias químicas. De tal maneira que, se no Neymar o problema foi o pé direito, uma doença, porque uma fratura é considerada uma doença, no suicida, a doença ocorre no cérebro. O cérebro é o responsável pelo funcionamento do ser humano, seja na sua percepção do que acontece. Então, para que nós estejamos prestando atenção agora, aqui, eu tentando
explicar algo para vocês, espero que eu esteja sendo feliz nisso, ou vocês prestando atenção no que está sendo dito, é necessário que o cérebro esteja funcionando bem. E para o cérebro funcionar bem, se nós fôssemos entrando profundamente no cérebro, nós cairíamos nos neurônios, que é uma cadeia de ligação que formam fios dentro do cérebro. Através desses fios, nós temos a percepção do que está se passando. Portanto, se esses fios mostrarem algum defeito, nós teremos uma percepção dificultada da realidade, e isso leva a um sofrimento muito grande, principalmente quando essa percepção nos leva a crer que nós não seremos viáveis, que a nossa vida não dará certo. Portanto, para que uma pessoa tenha saúde mental, é preciso que ela perceba condições satisfatórias de vida em torno delas. Não só a senso-percepção é transmitida através daquelas cadeias neuronais, também a memória, que é um mecanismo fundamental para a educação. A educação se baseia fundamentalmente na senso-percepção, na capacidade do aluno receber informações e armazená-las na memória. Portanto, a senso-percepção, a memória e, em conseguinte, a capacidade que nós temos de reagir às necessidades do meio, a nossa capacidade motora, esses três mecanismos e outros também, mas esses três mecanismos nós vamos chamar a atenção aqui, são fundamentais para que haja saúde mental, para que haja bom funcionamento, não só na educação formal, que é aquela que a Secretaria de Educação tem maior interesse em difundir, mas também a educação informal, que é essa que você, professor, você psicólogo, assistente social, pedagogo, você que está junto do aluno, você passa essa educação informal, essa maneira de agir, a sua maneira de agir, a sua alegria, a sua forma de se expressar diante da sala de aula, diante do seu aluno, é fundamental para que esse jovem tenha a perspectiva de felicidade. Infelizmente, diversos setores da nossa cultura, da nossa sociedade, mas da nossa cultura, estão ruindo. Porém, o professor é aquele que resiste em manter a boa evolução da nossa juventude. Os nossos verdadeiros heróis, eu falo isso, não é demagogia, eu falo isso de forma emocionada, os verdadeiros heróis são vocês, que estão, nesse momento, em recantos mais distantes do solo amazônico, do estado que tem a maior riqueza do país e de muitos países. Desculpa, eu estou me desviando. Vou voltar, general. Eu fico um pouco animado e me desvio, mas eu queria passar para vocês isso, que vocês são fundamentais na educação dos nossos jovens, da juventude, que infelizmente já não é tão bem assistida no lar. Então, o trabalho de vocês aumentou muito. E quando vocês mostram esse ânimo, essa disposição, a atenção, a capacidade de raciocínio, até mesmo o humor na sala de aula, o seu aluno ele começa a aprender isso informalmente. E isso é a base para ter esperança na vida e, portanto, não recorrer ao uso de drogas e a não desistir
nos momentos difíceis. Porque todos os professores, eu tenho absoluta certeza disso, todos os professores do Brasil, da cadeia pública principalmente, de ensino, cadeia de ensino pública, enfrentam muitas dificuldades. São insistentes na obtenção do seu objetivo primário, que é levar o ensino e a felicidade à nossa população de jovens. Dito isso, eu voltarei, então, para aquela cadeia que eu mostrei de neurônios. Dentro da cadeia de neurônios, dentro de cada neurônio tem um núcleo celular, e dentro do núcleo celular existe o DNA. O DNA é uma cadeia uma fita, não é? De química que tem todas as características, contém todas as características que nós e que os seus alunos apresentam. A cor do cabelo, eu costumo dizer, né, para os alunos, sempre causa um certo humor, eu procuro sempre humor junto com os alunos, com os estudantes, quando faço esse trabalho, porque é um assunto pesado e eu já não sou mais uma pessoa de identificação jovem, né? Já fiquei um senhor, então fica um pouco mais difícil. Mas eu recorro à minha característica principal, que é a calvície, que é uma característica genética que eu herdei do meu pai, entre outras grandes coisas, né? Mas eu herdei também a calvície. Inclusive, ao entrar aqui hoje no estúdio, fui alertado que havia um fio de cabelo sobre o meu paletó e a pessoa tirou, muito gentilmente, mas jogou fora. Eu falo, não jogue fora, deixe um pouquinho na cabeça, porque é mais um. E nessa altura do campeonato, as senhoras presentes não têm esse problema, graças a Deus, né? Mas eu acho um pouco injusto. Tendo feito essa pausa um pouco humorada, eu quero dizer que a cadeia de DNA, ela tem características, não só em relativas às nossas características, perdoem-me repetir-me, físicas, mas também as mentais. Então, uma característica mental importante que existe na cadeia de DNA, eu vou usar meu próprio braço para dar um exemplo. Suponhamos que seja uma cadeia de DNA e aqui eu tenha um gene que diga assim, não se mate, procure viver. Um gene que manda essa ordem toda vez que eu estou em perigo e que procuro sobreviver. Quando eu tenho alguma dificuldade afetiva muito grande ou quando eu uso drogas, eu posso, sem querer, criar uma ligação química dentro do DNA e eu escondo essa ordem. Ao esconder essa ordem, ela não vai para o meu cérebro como uma ordem para que eu me proteja. E eu posso pensar, é melhor morrer do que sofrer assim. Nossa, é melhor morrer do que sofrer assim. Me lembrei até de alguma canção, mas não cantarei. Prometo que não cantarei, para não tornar esse momento mais dramático. Mas é melhor, às vezes, pensa assim, morrer. E é muito comum entre jovens, é muito comum entre jovens, tentativa de suicídio por perda de um amor. Perda de um ente querido, geralmente uma pessoa amada. Ontem nós temos aqui professoras, psicólogas, assistentes sociais aqui no estúdio, e eu estou reconhecendo algumas que estiveram ontem numa palestra para estudantes numa escola que teve no ano passado a perda traumática de uma aluna. Morreu. E ela se matou. E eu fiquei, apesar de muito triste, fiquei um pouco feliz ao final, quando um menino se aproximou de mim dizendo que estava com vontade de morrer. Porque ele era o ex-namorado da jovenzinha que se suicidou
e ele então estava sofrendo. Só que em um momento ele pediu ajuda. Bom, nós o encaminhamos para a coordenadoria da escola, que tem lá um serviço nesse momento, tem sempre esse serviço, mas nesse momento um pouco mais exacerbado de proteção, já que houve um suicídio na escola. E também dei o meu WhatsApp pessoal. Eu ainda consigo responder a todas as pessoas que me escrevem. Então, eu posso à distância, só estarei aqui em dezembro de novo, eu posso à distância ir ajudando a procurar aqui recursos na comunidade, um serviço de assistência, um CAPS, um serviço de assistência psicossocial, que são muito importantes também. Então, é importante situar que o suicídio ele não está qualificado como um defeito moral, não é uma fraqueza, me desculpe o termo, não é uma frescura, é um termo preconceituoso, mas é usado, não é uma falha de caráter, é uma doença que ataca os circuitos cerebrais. E eu mostro isso melhor, rapidamente, num exame chamado PET cerebral, que tem ali a primeira imagem, aqui eu vendo à esquerda, para vocês pode estar à direita, que é a imagem que está bem vermelha, completamente vermelha no centro. Isso significa que ao fazermos esse exame, que é um exame de neuroimagem, é uma radiografia, vou usar esse termo para facilitar, do cérebro, que mede a ação metabólica no consumo de oxigênio e glicose. Toda vez que o cérebro está consumindo oxigênio e glicose, significa que ele está trabalhando muito. Então vocês veem que ali tem uma forte coloração vermelha, sendo que um espaço bem maior, significando que o cérebro está funcionando normalmente. Na imagem central, nós não temos cor vermelha. Ali é o cérebro de um jovem que usa uma droga chamada metanfetamina, que é muito parecida, vou facilitar, é muito parecida com a cocaína. Então vocês vejam que o cérebro não está funcionando tão adequadamente. Portanto, esse jovem não vai perceber claramente, as condições em que ele vive. Ele não vai perceber recursos que existem que podem levá-lo a se sentir bem na sociedade, na vida e emocionalmente, e dentro da sala de aula ele não vai perceber isso. Ele vai ter dificuldade de atenção, ele vai ter uma atitude antagônica, irritadiça, porque ele não percebe o mundo que está em torno dele. Depois, voltando à imagem mais uma vez, vemos na outra extremidade, vemos 14 meses depois, o mesmo jovem tendo parado de usar drogas durante 14 meses. Né? Portanto, em alguns jovens, a recuperação do funcionamento cerebral. Dessa maneira, eu quis conceituar claramente, usando alguns subterfúgios científicos e até alguma avaliação de um atleta famoso, né, o Neymar, como esse problema é um problema que nós não damos atenção, não percebemos muitas vezes que a pessoa tem um problema e que esse problema não é de caráter, é um problema de funcionamento do cérebro. A definição de suicídio, somente para conceituar, é a procura da retirada da própria vida através de um ato extremo. Não é? Então é uma determinação, que é a autodeterminação da pessoa para que ela tire a sua própria vida. E essa determinação está frequentemente secundada, ela vem a partir de algumas doenças, suicídio e doenças mentais. Então nós vamos ver agora, estamos vendo que o principal fator que leva ao suicídio são transtornos de humor. Transtornos de humor são, basicamente,
na sua grande maioria, as depressões. Então, estatisticamente, se constata que o suicídio acontece principalmente em pessoas que têm problemas de depressão. A depressão nem sempre aparece. A depressão nem sempre vem com falta, com ausência de alegria ou com tristeza. A depressão ela é definida por falta de energia vital, falta de vontade de fazer as coisas, portanto, falta de vontade de estudar, falta de vontade de fazer esporte, praticar esporte. Então, falta de interesse, diminuição da memória. Olhem só, o aluno que está macambúzio, lembrei desse termo que a minha professora, doutora Leia Severo, usava. Jorge Jaber, você está macambúzio hoje. Eu estava deprimido ali, um pouco triste, tinham morrido pessoas da minha família. Então, a falta de interesse, o isolamento, a tristeza, a falta de memória, alterações no sono, tanto para mais quanto para menos, alterações do apetite, aquela criança, aquele adolescente que não está querendo comer, ou aquele que começa a engordar demais. Então, isso com frequência leva a uma percepção dolorosa da vida e a pessoa tenta o suicídio. Eu tenho aqui uma estatística de pacientes que eu atendi esse ano. Até o dia 1º de agosto, do dia 1º de janeiro ao dia 1º de agosto, eu tratei em internação casos graves de psiquiatria. Casos muito graves, eu tratei 324 pacientes. Desses 324 que tiveram que ser trazidos, a grande maioria com ambulância, casos graves de uso de drogas, depressão, doenças psiquiátricas diversas, a sua grande maioria eram pacientes, 1/4 desses pacientes tinham tentativa de suicídio grave. Não é a pessoa ter dito em casa ou ter tentado suicídio em casa, não. Vieram do hospital 1/4 desses pacientes. Aproximadamente 80 pacientes vieram do hospital com esse tipo de queixa. Gravíssimos. Infelizmente, eu perdi uma esse ano. É uma dor muito grande, porque eu me afeiçoei àquela adolescente e tinha muita esperança. Porém, ela, num momento de sofrimento, ela teve um impulso. Então, a depressão e o impulso levam ao suicídio. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês uma estatística apresentada pelo Ministério da Saúde e que faz parte da cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria para Suicídios. O comportamento suicida, temos ali agora vendo, de cada 100 habitantes brasileiros, de cada 100 alunos que vocês têm, um será atendido em hospital, segundo estatísticas muito bem feitas, em situação grave, tentativa grave de suicídio. Um será atendido em hospital. De cada 100, um chega ao hospital. 17% de cada 100 pessoas, cada 100 brasileiros, 17 de cada 100 brasileiros, portanto, 170 em 1.000, 1.700 em 17 mil. Portanto, ontem, num jogo de futebol em que haviam 10.000 pessoas no estádio, aproximadamente 1.500 pessoas já pensaram em suicídio. É assustador. Eu farei uma menção sem nenhuma crítica, nenhum espírito de provocação, mas no Flamengo, no jogo do Flamengo, no domingo, quando haviam 60.000 pessoas no estádio, nós tínhamos cerca de 10.000 pessoas que já pensaram em suicídio. E não é
simplesmente devido a partidas mal jogadas anteriormente. Pessoas com problemas mentais, ou abuso de álcool, ou abuso de droga. Então, é muito comum que pessoas pensem em suicídio. Cerca de 5 pessoas, 17 pensaram, 5 planejam. Então, vejam, 22 em 100 tiveram algum movimento claro no sentido do suicídio. E 3 fazem uma tentativa. Então, 25% da população chega a pensar em suicídio, ou 3% a uma tentativa, sendo que 1 é internado em situação grave. São esses que eu vejo, os que são internados em situação grave. Eu vou encerrar a minha participação por enquanto, passando a palavra ao general Carlos Teixeira, comandante da 12ª Região Militar, que mostrou interesse quando dirigia uma instituição militar que se preocupa com a saúde dos militares e que, usando a experiência do Exército Americano, onde eu pude estudar, eu estudei numa universidade e fiz o curso de psiquiatria militar, e acabei me aproximando porque no Exército Americano ainda há um índice muito alto de suicídio, e o general Teixeira, preocupado na ocasião com que isso não acontecesse com o Exército Brasileiro, criou este programa de valorização da vida e me deu a honra de participar. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder dividir esses conhecimentos numa seara tão difícil, mas tenho muita esperança de que a partir desse nosso bate-papo nós salvemos algumas vidas. Pelo menos uma terá valido a pena. General Teixeira, muito obrigado. Passo a palavra ao senhor. Eu que agradeço, doutor Jorge. Bom dia a todos. Esse programa, ele iniciou no Exército porque o Exército é formado por membros da sociedade. Então, o que acontece na sociedade também acontece no Exército. E havia também um número grande de suicídios no Exército. E, através desse programa, nós conseguimos reduzir esse número. E os segredos, não tem segredo. O doutor Jorge já nos trouxe uma boa notícia, apesar de ser um tema pesado, ele já nos trouxe uma boa notícia, de que quem pensa em suicidar-se é uma pessoa que está doente. E, como tal, pode ser tratada. E pode sair desse caminho. Porque ninguém comete suicídio de repente. Ninguém decide, aconteceu isso, eu vou me matar. A pessoa passa por um caminho. Esse caminho, ele tem algumas características que ele já citou, de isolamento, principalmente, de tristeza, né, que mostram que aquela pessoa está neste caminho, de tomar atitudes que ela nunca tomou antes, né, e que a gente deve desconfiar e deve procurar ajudar essas pessoas. A outra coisa importante que ele disse está no slide que compara mito e realidade. Quem usa droga e quem se mata são fracos. Isso é o que a gente escuta, quando na realidade não tem nada a ver. O problema é orgânico, o problema não é moral. Quem usa droga ou quem tenta se matar está doente, simples. E essa pessoa precisa ser tratada. A realidade é que esses dois problemas, que estão muito interligados, eles são frutos de transtornos mentais. Dando prosseguimento, nós vamos ver os mitos mais falados. Aqueles, cão que late não morde. Ou seja, uma pessoa que vive dizendo que vai se matar, nunca vai se matar, é uma grande mentira.
Não é isso, doutor Jorge? Uma pessoa que fala que vai se matar é porque ela realmente tem essa intenção. Ninguém que está saudável, ninguém que tem o seu cérebro sadio, vai falar uma coisa dessa. Quem tem percepção da realidade funcionando normalmente, nem gosta de tocar nesse assunto. Então, a gente tem que levar a sério se uma pessoa chega a falar nisso. E a outra grande mentira, outro grande mito, se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. Como que não há nada que possa ser feito? É claro que há muita coisa que possa ser feita. E a primeira coisa que pode ser feita é o acolhimento dessa pessoa. E esse acolhimento ele pode se dar em qualquer lugar, a qualquer momento, para qualquer pessoa. Por isso é importante que a informação chegue a todas as pessoas, porque esse momento pode ocorrer na escola, pode ocorrer em casa, pode ocorrer no clube, pode ocorrer em qualquer lugar. Onde a pessoa que está doente, que já vimos que é uma doença, ela passa por aquela crise que o Dr. Jorge já explicou, né? Que é um momento que ela pode tomar a iniciativa de se matar. Mas, mesmo assim, aquele momento pode ser superado, fazendo com que essa pessoa mantenha um link com a vida. E o que vai fazer ela manter o link com a vida? É você que está do lado dela, ouvi-la, acolhê-la. É você que está próximo dela e que está percebendo o que ela está passando, dedicar-se a ouvir o que aquela pessoa está falando. Ora, se você é psicólogo, se você é assistente social, se você é psiquiatra, um tanto melhor. Mas se você não tem nenhum desses conhecimentos, como eu não tenho, basta ouvir. Só o fato de ouvir já mantém a pessoa conectada com a vida. Aquela decisão momentânea que ela tomou de tirar a vida, ela vai se esvaindo e ela vai se mantendo conectada com a vida enquanto você der atenção a ela. Não prejulgue, não condene, não dê conselhos. Nós não somos habilitados a dar conselhos. E esses conselhos podem ser um tiro que vai sair pela culatra. Então, não fale nada porque não precisa falar nada. Tudo que essa pessoa quer é atenção. Lembra que o Dr. Jorge falou? Quem comete suicídio não quer perder a sua vida. Quem comete suicídio só quer aliviar a sua dor. E o fato dela falar isso e ter alguém que dá atenção a ela, já faz com que ela alivie essa dor. E aí é lógico que em seguida, passado esse momento, a gente deve procurar encaminhar essa pessoa para um desses profissionais que eu citei e que vão estar habilitados a avaliar a situação dela, qual é o grau de gravidade da situação da doença mental que ela está passando e qual é o tratamento que ela deve ser submetida. Mas é fundamental nós termos esse conhecimento, todos nós sabemos deste fato. E por último, quem só fica tentando o suicídio não vai se matar realmente. Pois saibam que é o contrário. Quem já tentou o suicídio tem muito mais possibilidade de cometê-lo, de tentar novamente, até conseguir. Então, quem já tentou suicídio é pessoa que já deve ser encaminhada a tratamento imediatamente. Porque é uma pessoa que está muito mais vulnerável, porque ela já mostrou, né, que ela passa por esses momentos e que tem esse ímpeto de tentar o suicídio. Então, esses são os grandes mitos que giram em torno da nossa sociedade, porque esse tema ele é um tema que todos evitam, quando deveria ser o contrário. Quando nós temos um problema, nós temos que enfrentá-lo.
Nós não podemos esconder um problema. Se nós escondermos um problema, nós não vamos resolvê-lo nunca. Nós temos que enfrentá-lo. Qual é a melhor maneira de enfrentar esse problema? É levando a informação a todas as pessoas. É uma tarefa fácil? Não, não é fácil. Mas nós acreditamos que estamos no lugar certo. Segundo pesquisas que o Dr. Jorge Jabe fez, o melhor local para se começar a divulgar essas ideias é justamente nas escolas. Porque são jovens que vão crescer já orientados. São jovens que vão ter oportunidade de ajudar outras pessoas e se autoajudar quando passar por um problema desse. Então, a Secretaria de Educação está dando um passo muito certo em rumo à diminuição do número de casos de suicídio. Não só nas escolas, como também na sociedade como um todo. Mas prosseguindo nosso assunto, nós vamos ver agora um gráfico que ele mostra as mortalidades por causas médicas. Observem a diferença que existe entre as doenças ao longo dos anos. A leucemia, algumas doenças cardíacas, a própria AIDS, acidentes automobilísticos que matam muitas pessoas, são doenças que observem que o gráfico mostra um declínio de pessoas mortas, percentualmente, naturalmente, por essas causas. E por que houve esse declínio? Houve esse declínio porque houve campanhas públicas, porque houve o envolvimento de toda a sociedade para que as pessoas fossem informadas, para que as pessoas se protegessem, tomassem os devidos cuidados, e isso fez com que todas essas doenças diminuíssem a incidência. Esse gráfico ele representa o que aconteceu no mundo inteiro. É um gráfico mundial, não é específico do Brasil. No nosso caso, no Brasil, uma daquelas doenças ali, ela demorou muito a acontecer isso, mas também, infelizmente, aconteceu, que é o caso da AIDS. Por que, novamente? Por causa do tabu. A mesma coisa. Antigamente, quando surgiu a AIDS, ninguém gostava de falar nela. Pois a solução era uma coisa muito simples. Orientar as pessoas e os jovens a usar um preservativo. É coisa mais simples do que isso. Olha como que diminuiu. Depois que as pessoas passaram a se precaver, depois que as pessoas entenderam como que se dava a doença e como se podia se proteger. Agora, o que aconteceu, volte por favor à anterior, o que aconteceu com o suicídio? Observem lá o gráfico na horizontal. O número de casos de suicídio no mundo inteiro se manteve igual. Porque o tabu, ele acontece no mundo inteiro. E nós podemos ser um país que vai fazer com que esse número de suicídios entre em declínio também, levando a informação para todas as pessoas. Muito bem. Dando continuidade, nós temos um gráfico que mostra que suicídio já está em terceiro lugar no número de pessoas como causa de morte, o número de pessoas. Em terceiro e quarto lugar. Mas notem que já é assustador. Né? Notem que a quantidade é muito grande de pessoas que perdem a sua vida se mutilando. Próximo, por favor. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como eu já tinha antecipado, o que essas pessoas querem é alguém para as ouvir. Agora, por favor, se você vai ouvir uma pessoa, desligue seu celular, desconecte-se do mundo, dê realmente o seu ouvido, olhe para a pessoa, não prejulgue, como eu falei. Ouvir é uma atitude que não é fácil. Às vezes
o CVV, que é um centro formado de pessoas para ouvir quem está passando por esses problemas, recebe ligações de 4 horas. E o CVV não desliga. A pessoa que está do outro lado está treinada a ouvir a pessoa enquanto ela quiser falar. Porque, como eu tinha dito anteriormente, enquanto ela está falando, ela está mantendo o link com a vida. Então, essa é a primeira coisa que quem está pensando em suicídio precisa, de alguém para ouvir. Alguém para confiar. E é por isso que a gente não deve fazer comentários. Porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro daquela pessoa. E eu posso fazer um comentário que vai ser contrário ao que ela pensa. E aí ela perde a confiança em você. Ela vai ver em você um inimigo e não alguém que seja amigo. Então, não dê conselhos. Apenas ouça. E ela quer alguém que se importe com ela. Por isso é importante desligar o telefone. Porque se você não desliga o telefone e durante o processo em que ela está colocando nas suas mãos tudo aquilo que está lhe ferindo, tudo aquilo que está lhe machucando, você interrompe aquilo ali. Aí essa pessoa vai perceber que você não está se importando em nada com o que ela está falando. E lá embaixo nós vemos exatamente isso. O que elas não querem? Elas não querem ser interrompidas. Elas não querem ser consoladas. Mais uma vez, a gente consola quando a gente tenta ajudar, né? Quando a gente tenta falar alguma coisa, coitado, não precisa. Acreditem, não precisa. Nós temos vários casos que nós estudamos e que podem ilustrar perfeitamente isso daí e podem ilustrar também o que o Dr. Jorge Jaber falou, de que a pessoa não quer perder a vida. Eu me lembro bem de 2 casos que podem ficar bem característicos aqui. Um de um cidadão que tentou se suicidar com uma arma de fogo, e alguém que se aproximou dele conseguiu ter êxito em manter aquele link, falando com ele o tempo todo, e no momento em que essa pessoa percebeu que ele tirou a arma debaixo do seu queixo, ela tomou a arma dele. Mas, mesmo assim, o tiro, como ela estava com o dedo no gatilho, saiu e pegou de raspão no seu ombro. Vocês sabem o que essa pessoa falou? Assim que ela sentiu a dor do tiro, me ajudem, eu não quero morrer. Então, foi um caso bem característico do que o Dr. Jorge falou. A pessoa não quer morrer, ela só quer se livrar daquele sofrimento. Então, na hora da crise, é muito importante a gente saber se comportar diante dessa pessoa. Muito bem, vamos prosseguir, por favor. E aonde que essa pessoa vai procurar ajuda? Com a família e amigos. Mas tem pessoas que nem família tem, ou tem família muito desestruturadas. Por isso eu disse no início, ela pode procurar outros, né? Que estejam fora, né? Que sejam da sua sala de aula, que sejam do seu local de trabalho. Né? Fale com um amigo de farda, porque é o nosso caso, né? O programa foi feito para militares, mas que servem para todos. Às vezes um jornalista me pergunta, mas general, por que o Exército está aqui no meio da sociedade falando isso? Aí eu devolvo a pergunta, eu pergunto para ele, a vida usa farda? Não. A vida é uma vida, não importa se é militar, se é civil, o que é. As vidas que nós pudermos salvar com essa informação, nós vamos salvar. Fale com um médico, um psiquiatra ou um psicólogo, mas lembre-se, todos os problemas, eles podem ser suportáveis. Eles são termináveis e escapáveis, sem a necessidade de autoextermínio. O grande segredo está lá embaixo. Peça ajuda. Se você está passando por um problema desse, peça ajuda. E eu gostaria de concluir com uma coisa que eu julgo muito importante, que é nós desmistificarmos a pessoa do psiquiatra, do psicólogo.
de acabarmos com a ideia de que quem vai ao psiquiatra ou ao psicólogo são pessoas que estão loucas. E eu procuro dar o meu próprio exemplo. Eu tive gastrite durante 20 anos, nunca consegui curar. E eu consegui curar com um psiquiatra. Que ele descobriu que a minha gastrite era problema de ansiedade, apenas isso. E eu passei a tomar um ansiolítico durante algum tempo e a minha gastrite se curou. Então, temos que acabar com isso. Então, se você estiver enxergando embaçado, você não vai ao oftalmologista? Se você tiver com uma dor no braço, você não vai no ortopedista? Então, se você tiver uma confusão mental, se você estiver pensando em suicidar, se você estiver pensando, você já sabe que você está doente e que você tem que procurar ajuda de quem é especializado. E quem é especializado, nesse caso, é o psiquiatra, é o psicólogo que pode lhe ajudar. Finalmente, eu quero deixar aqui algumas mensagens. E antes de falar dessas mensagens, eu quero agradecer também à Secretaria de Educação a oportunidade de estar aqui, de poder participar com vocês dessa campanha e dizer que vocês são fundamentais para que essa campanha tenha sucesso no estado que vocês representam. E as últimas recomendações que estão na conclusão fica decretado assim: sorriso para os dias sem graça. Sorriso faz muito bem para a gente. Abraços para os dias amargos. Como que nós desprezamos o abraço, né? Parece que a gente tem vergonha. E o abraço, ele nos faz muito bem. Né? E fica decretado carinho fora de hora e amor dentro de todas as horas possíveis. Decreto e que fique muito bem explicado que é proibido perder a fé, mesmo que tudo pareça perdido. E fica aqui terminantemente proibido não ser feliz desde já. Muito obrigado pela atenção. De altar, bom, não sei. Não Ótima pergunta. Altazes? Isso. Altazes 79. Poxa, muito prazer, Altazes 79. Conforme o Dr. Jorge falou sobre os estímulos do cérebro, como podemos fazer para aumentar os estímulos do cérebro a fim de evitar esse adoecimento? Poxa, pergunta espetacular. Bem, primeira coisa, ter saúde física. A saúde física começa com uma boa alimentação, com higiene, com sono, cuidados básicos de saúde. Isso já faz com que o próprio sono, o próprio horário correto do sono, faz com que a nossa tireoide, que é uma glândula que se posiciona aqui atrás do pescoço, produza um hormônio tireoidiano e, com isso, o metabolismo todo se acelere. Então, procurar cuidados básicos de saúde é muito importante. Segundo, ter, nesse caminho dos cuidados básicos de saúde, procure um médico sempre. Vá ao médico. Se tem um posto de saúde que tem fila, vá mais cedo, vá todo dia, até conseguir ser atendido. Comece a ter uma boa relação com o médico, com uma psicóloga, com o assistente social, com o pessoal de saúde e de educação. Porque normalmente os professores são extraordinários em ajudar o psiquiatra a fazer, não é nem ajudar, em dar o alarme de uma doença psiquiátrica. O professor geralmente é a pessoa que dá o alarme e também é a pessoa que ajuda muito no tratamento, porque o psiquiatra e às vezes até o psicólogo não tem tanto tempo junto com aquela pessoa. O professor acaba aprendendo um pouco, o professor acaba sabendo tudo, né?
porque vai na mão dele o problema. Agora, eu tenho dois aspectos que eu quero chamar a atenção. Então, tem a saúde, né? Mas tem dois aspectos que têm mostrado, que as estatísticas científicas têm mostrado que são muito importantes. Muito importantes. Um é o esporte. A atividade esportiva, ela gera substâncias químicas chamadas neurotransmissores. E é por isso que quando a pessoa faz esporte, joga um futebol, ou faz uma ginástica, ou dança também tem esse efeito, ou nada, caminha, tem uma sensação de bem-estar. Acorda de manhã cedo e vai fazer uma caminhada, fazer um exercício. Tem que ser, aqui em Manaus, no Amazonas de maneira geral, tem que ser bem cedo ou muito tarde. Não é mole, o calor é grande, né? Mas há uma sensação de bem-estar. Você chega em casa, toma um banho, vai tomar um café, a vida é boa, tem vontade de conversar, né? Porque o esporte é muito bom. E ainda é um pouco, o que eu vou dizer, ainda é um pouco, é visto com certas reservas, mas a Associação Psiquiátrica Americana, alguns anos atrás, muitos anos atrás, detectou, e agora a Associação Mundial, há 5 anos, a Associação Mundial de Psiquiatria, e agora a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a grande criadora do Setembro Amarelo no Brasil, chegaram à conclusão, através de pesquisas científicas, que a procura da espiritualidade também é um fator que previne o surgimento de depressão, previne o surgimento de doenças físicas e mentais. Doutor, o senhor está dizendo que Deus vem na vida? Eu não sei de Deus, eu sou médico. Médico só pode falar de coisa científica, médico não pode falar de fé, então eu não tenho essa experiência médica para dizer. Porém, estatisticamente se observa que as pessoas realmente melhoram. E, com absoluta convicção, se a pessoa tem uma doença mental grave, se trata com médico, psicólogo, assistente social, tem os cuidados básicos. Quando ela procura alguma experiência espiritual, ela tem um prognóstico melhor. Ela melhora mais e mais rápido e é mais duradouro. Então, são algumas dicas que eu deixo aqui para nós dividirmos juntos. Posso completar, doutor Jorge? Pois não, claro. Doutor Jorge é técnico, ele não pode falar, mas eu posso falar, é que a fé em Deus ajuda muito. Eu sempre respeitei todas as pessoas pela sua maneira de pensar, sua religião, tudo. Mas eu, como pessoa, tenho, na minha vida toda, passado por alguns momentos muito difíceis, e nessa hora eu percebi que a fé em Deus me ajudou muito a passar por esses problemas. Então, isso é real, né? E eu posso falar. E a outra coisa que ele falou, da prática dos esportes, né? Ele até chegou a citar a dança. Eu gosto de generalizar mais. Eu gosto de falar em atividades de lazer, atividades que produzam prazer na vida das pessoas. Às vezes a gente não se permite prazer. A gente fica voltado para o trabalho, chega em casa é a família, e é conta para pagar, é problema para resolver. Não, todos nós temos que nos permitir ter o nosso momento, fazendo o quê? Aquilo que te dá prazer. E cada um sabe o que é que lhe dá prazer. Porque o que me diverte pode não divertir outro. Então, cada um sabe qual é a atividade que lhe dá mais prazer. Essas atividades de lazer fortalecem a gente também, sem dúvida. Bom dia, doutor. Aqui de Parintins, gostaríamos de referências bibliográficas para trabalhar essa temática na escola. Bem, eu tenho aqui,
Eu não abri nenhuma vez, mas eu tenho aqui muitas referências. Porém, como eu não exerço essa atividade profissionalmente, eu não tenho nenhuma atividade preventiva voltada para a minha sobrevivência, a minha subsistência. Eu sou aposentado, vivo da aposentadoria, então sou uma pessoa que não então vou dar meu telefone, meu WhatsApp, sem nenhum objetivo comercial. O objetivo é poder ajudar mais. Eu tenho o hábito de dormir pouco e, para falar a verdade, eu só durmo melhor nas sextas-feiras à tarde, que 4 horas e 6 horas dou a dormida profunda. Eu aqui acordo 2h30 da manhã e começo a ler, estudar, responder essas coisas, né? E vou fazer minha corridinha. Corridinha geriátrica, mas é uma corridinha. Então, eu estou à disposição no 21 997 93 8474. 997 93 8474. Como podemos ajudar alunos que se automutilam quando não temos o profissional disponível naquele exato momento? Bom, a automutilação, ela faz parte de um comportamento que está se difundindo e ela está ligada a um transtorno psiquiátrico que nós chamamos de transtorno de personalidade. Então, alguns jovens, principalmente meninas, geralmente meninas, elas se autoagridem, frequentemente produzindo cortes. Não chegam a ser cortes que possam inicialmente matar, porém, infelizmente, com o passar do tempo, elas podem cometer um erro. Então, funciona exatamente quando não há... São pacientes que precisam de muito cuidado e precisam frequentemente de medicação. Geralmente, a partir da idade mais adulta, isso vai sendo controlado. Mesmo assim, há o risco de evoluir para suicídio. Nesses casos, funciona também a dar a atenção. Por quê? É comum que a pessoa perceba que a pessoa que se automutila quer a atenção. Ela realmente quer a atenção. Só que ela está querendo a atenção de uma maneira inadequada, doentia. Porque toda vez que eu tento chamar a atenção não é tão ruim, hein, gente? Eu estou aqui querendo chamar a atenção. Mas eu tenho um objetivo. Se eu quiser chamar a atenção para algo que me faça mal, um comportamento negativo, eu estarei prejudicando a minha vida. Isso é doença. Toda vez que eu faço algo que é contra a minha vida, é doentio. Então, quando esses pacientes, principalmente as meninas, fazem isso, elas estão querendo sim a atenção. Então, às vezes, eu tenho um ditado, né? Eu vou dizer já, mas às vezes é bom ceder. É bom politicamente dar espaço para ela falar, porque este impulso diminui. Se o impulso diminuir, o meu objetivo será atingido. Meu objetivo é que ela não se mate. Meu objetivo é que ela não se automutile e piore. Então, dar a atenção é bom. Agora, o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, é um ditado que eu tenho algumas coisas legaisinhas, essa é uma delas, que eu criei. Tentar enganar. Quando alguém tenta me enganar, pode ser bom se eu souber ser enganado. Quando alguém tenta me enganar, pode ser bom se eu sei ser enganado. Ora, se a pessoa está querendo minha atenção e vem ao médico porque se cortou toda, eu deixo ela me tentar ganhar minha atenção com aquele assunto e vou tentando aos poucos mudar. Agora, um macete, hein? Para você que está distante aí, macete, desculpe o termo, eu fui espontâneo agora, mas uma dica. Para combinar com a minha gravata.
Uma dica, não tente sozinho também ajudar. Procure outras pessoas para lhe ajudarem. Porque às vezes cansa. Eu tenho convicção disso. Porque às vezes eu canso. Então eu tenho que ter alguns outros que eu falo, vem cá, fica aqui um pouquinho que eu vou ali tomar um café, eu vou no banheiro. E aí a gente vai trocando a habilidade em combater a doença, general. A habilidade em combater a doença, eu aprendi isso com um professor meu espetacular, que dizia, você tem que aprender a guerra, porque com a doença a gente guerreia, a gente não conversa. Mas a dificuldade, às vezes, ali, de aturar aquela doença, é importante que você tenha outros para ajudar. E você descansa um pouco e volta. A doença não tem essa organização, ela não percebe isso. Então você consegue ir dando àquela pessoa uma esperança. Ela diz, eles gostam de mim. Eu acho que há uma esperança. Os níveis hormonais têm relação direta com esses estímulos? Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, certo? Perfeito. Isso aqui é a neurobiologia, a forma de transmissão dos impulsos no cérebro são elétricos e químicos. Então, vem uma parte elétrica, um neurônio, né? Um neurônio, vejam aqui, está batizado o neurônio, batizado outro neurônio, tem um espaço. Esse espaço aqui, a sinapse, a pessoa que me perguntou parece conhecer, a sinapse é o local onde há uma cascata de hormônios, neurotransmissores, que saem de um neurônio e chegam no outro. Essa transmissão é química, por isso que a droga altera o estado mental, porque altera essa composição química aqui no centro. E quando isso acontece, a pessoa adoece. Então, o abraço libera ocitocina, o esporte libera dopamina, serotonina. Então, é perfeito, exatamente, há um mecanismo. Muito obrigado pela pergunta. Poxa, ajudou minha tese aqui de comprovar que é um problema de doença e não é um problema moral. Agora temos aqui, general, acho que o senhor pode falar sobre isso. Gostamos da referência da vida, de vida superada com cunho religioso também. E muitas vezes auxilia bastante. Sim, porque quando acreditamos que tem um ser superior que pode tudo, imagina, se a gente está passando por um momento em que a gente não acredita que tem a solução, mas a gente acredita que tem um ser superior que pode tudo, nós recorremos a ele. E quando a gente recorre a ele, o efeito é no nosso organismo. Que é o momento em que você tem a esperança. Não, agora eu vou resolver o meu problema, porque Deus pode tudo. Então, eu considero simples, né? E importante que as pessoas, mesmo aquelas que são ateus, que não têm religião nenhuma, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se a pessoa é ateu, na hora que está passando pelo problema, ela lembrar que existe um ser superior, mesmo que ela não tenha religião nenhuma, ela vai conseguir também um alívio. Agora, se você já é religioso, se você já tem atividades religiosas em que você acredita, muito mais fácil vai ser para passar por esses problemas. Uma observação. Como médico, eu não posso falar em Deus. Não posso. Porque, como eu disse antes, eu recebi um mandato pelo Ministério da Educação do Brasil para exercer a medicina, e a medicina é ciência. Eu não posso usar fé. Seria chamado curandeirismo. É proibido. Então, eu fui pesquisar mais sobre esse tema e tenho duas informações técnicas que podem ajudar. Primeiro, que você não importa o mecanismo mental de pensar se existe Deus ou não, o mecanismo mental
já gera a produção de neurotransmissores. Então não precisa nem existir Deus. Hein? Basta ficar conversando sobre se existe ou não. Já gera aumento que é observado naquele exame que eu mostrei, o PET. Você consegue ver ali que tem serotonina no cérebro. Muito bem. E um outro aspecto também, não é, em Harvard, na Universidade de Harvard, eu fiz um curso chamado Mindfulness, mente vazia, tá? Que é uma forma de meditação científica, justamente para não ter que recorrer a uma religião. Então, os psicólogos se especializaram muito nisso, no mindfulness, que é uma técnica que não é bem simples. Pra você ter uma ideia, começou com o criador dessa técnica, começou com uma pera, e fazendo a pessoa pensar sobre o que é olhar a pera, que a gente nunca olha as coisas, nunca pega um copo, né? A minha neta faz isso, com muito cuidado, que derrama. Mas você não olha, o que está escrito aqui embaixo, a gente não tem. Quando a gente começa a procurar essas coisas, a mente esvazia um pouco. Então, tem uma técnicazinha de fazer isso, e aí esse esvaziamento da mente produz algo semelhante àquilo que a religião produz. Então, é sobre esse tema que a medicina tem se espalhado. Doutor Jorge, poderia repetir o número do seu telefone, por favor? 21 DDD do Rio de Janeiro, 21 997 93 8474. Tá? Já tem gente entrando aqui. Bem-vindo. Tá certo? 21. Começando. De novo. Finge que eu não falei nada, a gente espalha. Agora eu vou dar o número. 21 99793 8474. Agora vai. Agora vai. Altazes 79. Perfeito, general. A nossa fé está relacionada com a liberação desses hormônios que falamos juntos ainda há pouco. Felizmente, o Dr. Jorge acabou de responder essa pergunta. Agora, falando nós como leigos, a gente percebe o prazer que a gente sente quando a gente entra no nosso ambiente religioso e que a gente entrega a Deus, seja de qualquer religião, aquele problema. A gente percebe o alívio que a gente sente. Isso é prático, né? Não é teórico. Ele mostrou em pesquisa, em exames, né? Mas nós podemos constatar isso na prática. A gente sente, eu sinto, percebo claramente, quando eu me concentro e entrego os meus problemas que eu preciso resolver a Deus, eu sinto um alívio na pressão que os problemas causam na nossa vida. Tem um comentário importante aqui em cima do que eu falei, mas muito bom. Altazes 79 também, explicando que mindfulness é atenção plena, a forma de enxergarmos sem julgamentos, preconceitos, sem cobrança própria. Técnica de meditação e respiração auxiliam nisso. Muito obrigado pela contribuição. Temos recursos aqui também. Muito bom. Seria o caso da gente ir comentando algumas, não? Porque fortalece a participação de pessoas. Olha ali, ó. Figueiredo 06, olha a importância do que ele está falando. Muito bem. Pode pôr, não. Figueiredo 06, eu gostei muito do que foi dito aqui. Belas palavras. Precisamos pôr esperança nos corações. Por favor, continue, general. Pois lidamos com todos os tipos de situações,
em lugares distantes, onde na maioria das vezes o socorro pode demorar a chegar. Perfeito. É esse o nosso objetivo mesmo. Muito obrigado pela observação. É bom, a gente bate uma bola juntos aqui. O general esqueceu, nós tivemos em todos esses lugares, nos postos de fronteira, e eu fiquei assim, a gente vai conhecendo, não temos assim uma grande intimidade aí, mas temos intimidade de trabalho e de pensamento. E o general fez questão de ir a todos os postos, nos postos de fronteira, ao posto médico e orientar a médica. Até é bonito de ver, né? Jovens médicos no interior, lá na fronteira, lá no final do final de tudo, estão lá preocupados com o risco de suicídio em algumas localidades, com sofrimento, com depressão, com alcoolismo. E eu percebi dias cansativos, é difícil ir lá. O exército e o general, no caso, representando o exército, não querer saber de cada um o que pode ser feito com a população. Para vocês terem uma ideia, tem pessoal do exército da Venezuela e da Colômbia que vão pedir ajuda ao exército brasileiro, problemas psiquiátricos, problemas de suicídio, todos os tipos de problemas. Então, é bonito. Você que está distante aí, Figueiredo 06, meus parabéns e, por favor, se eu puder auxiliar em alguma coisa, conte comigo. Uma pergunta aqui no papel. Psicóloga da Coordenadoria 5. Eu queria agradecer por esse momento e gostei muito da fala dos dois, que enfatizaram com relação aos cuidados com os alunos, né, com as pessoas que estão em sofrimento, e que esse cuidado deve ser revezado. Essa dica que o senhor deu foi muito válida realmente, porque em algum momento os professores ficam sozinhos com essa situação dos alunos, e o ideal realmente é eles procurarem ajuda, comunicar aos pais que está ocorrendo essa situação com os alunos. Então, eu achei muito válida essa dica que o senhor deu, foi maravilhosa, realmente, porque para quem entender também que quem está cuidando do aluno também precisa ser cuidado e precisa estar fortalecido nesse cuidado. Então, agradeço pela essa fala, por esse momento hoje. Obrigada. Obrigado. Perfeito. Bem, a equipe de Altazes está feliz com as explicações e esclarecimentos. Olha aí, general, o convite. Vamos lá. Será um prazer. Quando eu tenho um tiro de guerra próximo a Altazes, então posso passar aí perfeitamente de Altazes. Estamos disponíveis a colaborar com qualquer escola, em qualquer lugar, não só com esse tema, mas também com um tema que a gente tem levado, que está muito ligado a esse, que é a prevenção ao uso de droga. Então, desde já, coloco à disposição de vocês aí para que nós acertemos uma agenda, porque eu vou sim. Não tenho nenhum problema de andar de embarcação, de andar de viatura, e desde que a gente possa ser útil à escola, estamos disponíveis. Infelizmente, eu não sei meu telefone de cabeça, como sabe o Dr. Jorge, mas eu vou procurar saber. Por favor, Dias, vê meu telefone que eu vou disponibilizar aqui. Bom, desculpe, eu cometi uma falha também. Que bom, é muito bom esse trabalho interativo, né? Sim, eu cometi claro. uma falha que eu esqueci de falar das fonoaudiólogas, que tem um papel fundamental, muito importante, na prevenção e no tratamento de dificuldades do aprendizado, que são uma fonte de frustração e de abandono e de desinteresse escolar. Então, parabéns à equipe de Altazes. General, se por acaso tiver vaga, eu vou no barco também. Tá bom. Bom, o Dr. Jorge vai voltar aqui no dia 12 de dezembro. A gente vai ter uma atividade no interior, 12 e 13. Eu chego antes. Então, se ele pode chegar antes, ele está dizendo. Se ele chegar aqui dia 11, a gente pode planejar alguma atividade aí, sem nenhum problema. Conseguiu o telefone aí que eu quero disponibilizar quem? Olha só, a ANAC-CML está
está falando que seria interessante ter um questionário para avaliar, questionário para avaliar questões ligadas à saúde mental, né, e educação. Eu tenho alguns questionários científicos, questionários aprovados, gabaritados para uso. Eu posso enviar para vocês, me pedindo pelo WhatsApp, eu mando por e-mail, eu mando pelo correio, do jeito que for. Não é? Tem alguns lugares na Amazônia que só o correio para resolver, né? Cucuí, né? Cucuí, só o correio. Então a gente pode mandar, eu mando. Entendeu? Não abandonarei aqueles que têm o desejo, o ideal de contribuir e que me honram, permitindo fazer alguma coisa juntos. Bom, eu posso contribuir também. Nas nossas escolas militares, nós usamos para avaliar os alunos o conceito lateral. É o próprio aluno avaliando o seu colega nas participações do trabalho, não é avaliando dando nota, nas participações do trabalho em grupo. Quem que dá opinião, quem que nunca dá opinião, quem fica fora. E com esse questionário, nós conseguimos identificar o aluno que nunca é citado por ninguém. Isso é um indicador de que esse aluno está desajustado com a turma, está sofrendo de isolamento social e ele deve ser alvo de atenção. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a Parintins 75, né, que está nos convidando. Eu quero dizer que eu nunca estive em Parintins, mas eu tive colegas de turma da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que havia um campus universitário que tiveram grande experiência na vida em Parintins. Eu agradecer. E aí tem uma pergunta: qual a melhor abordagem com os pais de adolescentes que estão com pensamento suicida? Então, a melhor abordagem é, primeiro, da mesma maneira que você tem que conversar com o jovem que tem pensamento suicida, você deve procurar abordar essa família e ir quebrando resistências. Vejam só, um trabalho que tem que ser feito sempre na saúde mental é quebrar resistências. Cada vez, se a pessoa ficar com você 5 minutos e for embora, ficou 5 minutos. Se ela conseguir ficar 10, você aumentou em 100% sua eficácia. Portanto, a maneira de fazer isso é ir quebrando resistência e não desistir. E aos poucos, toda vitória deve ser contada como uma grande vitória. Às vezes nós temos uma expectativa de uma vitória muito grande, de resolver um problemão, mas se nós conseguirmos um passo de cada vez, estamos no caminho. E quando um é atingido, ele fala, um pai já começa a falar com outro, e aí vai virando uma boca a boca, vai dando também força ao seu projeto. Não desista. Bom, vão divulgar o telefone aí? Eles vão divulgar o telefone por escrito e fica disponível não só para Altazes, como para Itacoatiara também. Qual foi o outro que pediu? Bom, todos os municípios que acho que seja necessário, já foram. Eu estou disponível. Aí a questão é só de realmente acertar uma agenda, porque eu tenho muitos outros compromissos. Eu sou o oficial de logística de todo o exército que está aqui na Amazônia Ocidental. Dentro das minhas funções, existe a função de assistência social, mas não é só ela, então eu tenho muitos. Mas viajo próximo à cidade de vocês várias vezes. Então, nessas viagens a gente pode aproveitar, sim, para dar atenção aos municípios com muito prazer. Olha aí embaixo. Olha lá, pronto, apareceu lá na tela o telefone que também tem o WhatsApp e fica disponível aí para vocês. General, o senhor viria junto com a equipe do Previne para Altazes? A programação ocorrerá do dia 9 ao dia 13 de setembro. Bom, infelizmente, eu viajo para Brasília no dia 10 de setembro e só volto no dia 12. Eu passo 2 dias na diretoria de saúde, um dia na diretoria de saúde e no outro dia na escola de saúde, onde vamos tratar de uma série de assuntos. Não estarei presente aqui,
mas podemos acertar outra agenda aí. Ali é Itamaraty. É de grande relevância a discussão do tema e as orientações repassadas pelos senhores para a prevenção e atenção ao nosso estudante. No entanto, os professores também necessitam da atenção psicológica, perfeito. Não só para lidar com os alunos, mas também porque enfrentam problemas pessoais e psicológicos. Bom, eu não tenho escolas sob o meu comando. O meu comando é logístico. Eu tenho hospitais. E eu digo isso toda vez que eu visito um hospital, todos esses hospitais militares da Amazônia, e digo, bom, está tudo muito bem, está tudo muito bom, os nossos pacientes estão sendo bem tratados. Agora eu pergunto, quem está tratando dos médicos? Quem está tratando dos enfermeiros? Quem é que está tratando dos nossos técnicos? Eles também são pessoas, também passam por problemas. E a gente precisa dessa atenção. Eu sei que há uma dificuldade, mas é preciso que o Estado entenda isso e que crie programas que dê atenção ao profissional. Crie programas que dê proteção ao profissional, para que ele se sinta seguro, para ele, então, poder auxiliar os alunos. 1 minuto, considerações finais. Vai lá, doutor Jorge. Muito obrigado mais uma vez ao Estado do Amazonas, à Secretaria de Educação do Estado de Amazonas, ao Exército Brasileiro, às colegas psicólogas que estão aqui presentes, a toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade de estar presente e exercer meu trabalho. Fico muito feliz de ter vindo ao Amazonas. Obrigado. Eu também, por minha vez, agradeço a oportunidade que a Secretaria de Educação me deu. Eu que procurei a Secretaria de Educação antes, eu que provoquei esse evento, porque eu acho fundamental que todos nós façamos parte de um programa maior de valorização da vida. E é bom que isso se estenda a outros órgãos, porque onde há pessoas, em todo lugar há pessoas, né, é preciso que essas informações cheguem. Muito obrigado pela oportunidade e estaremos à disposição sempre que for possível para atendê-los.